Bom dia, queridos, manhã de segunda-feira, iniciamos mais uma semana, graças ao nosso Deus. Que o Senhor possa te abençoar rica e poderosamente nesta manhã de segunda-feira, nesse início de semana e no decorrer de toda a semana. Hoje eu quero tomar como base para nossa reflexão o versículo 8 do Salmo 19, verso 8 do Salmo 19, onde o salmista faz a seguinte declaração: os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Vou repetir. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos, transparentes e trazem luz aos olhos. Pois bem, queridos, o salmista está se referindo a como é bom, como é importante, como é especial andarmos na presença de Deus, andarmos conforme a vontade de Deus, andarmos alinhados com o propósito e a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu percebo o tempo todo eu já atendi muitas pessoas tomadas por uma ansiedade muito grande de ouvir a voz de Deus. Algumas já até me ligaram, pediram para mim orar por elas, e no final da oração elas perguntam para mim: bispo, Deus mostrou alguma coisa para o Senhor? Deus falou alguma coisa para o Senhor em relação à minha vida? Porque elas querem de uma forma ou de outra que Deus lhe dê uma palavra do céu. Faça isto, faça aquilo, vá por ali, vá por aqui, não venda isso, não compre aquilo, não abra isso, não feche aquilo, vá para a direita, vá para a esquerda. Quando na verdade não é desta forma que o reino espiritual funciona. Na maior parte do tempo nós precisamos entender isso, que na nossa vida cristã, na nossa caminhada com Deus, nós não vamos, na maioria das vezes, entender a vontade de Deus através de uma palavra que Deus nos dá desta forma que eles imaginam. Então, quando me encontro no meio da vontade de Deus, eu preciso entender isso, eu vivo isso na minha vida, não é porque eu ouvi uma palavra, uma voz do além que falou comigo, pelo contrário, queridos, é porque eu não estava simplesmente vivendo, esperando algo vindo do céu, eu estava buscando nos princípios da palavra de Deus. A minha vida é guiada constantemente pela vontade de Deus, não é porque eu ouço a voz, uma voz audível falando ao meu ouvido, isso acontece sim, mas não é o tempo todo, isso é esporádico, é lá de vez em quando, é algo muito específico da parte de Deus, mas a maior parte do tempo, quando eu ando enquadrado dentro da palavra de Deus, é porque eu vivo dentro dos princípios que eu encontro lendo a Bíblia Sagrada. Você consegue entender isso? Consegue entender isso? Eu vivo na palavra de Deus porque eu aplico os princípios bíblicos à minha vida. E é isso que eu preciso entender. Muitas pessoas estão querendo que as coisas ainda aconteçam de forma mística, e não é assim que Deus age o tempo todo. Se você olhar para a vida de Daniel, por exemplo, semana passada eu falei a respeito dele. Daniel, ele interpretou o sonho do rei porque ele já tinha um modelo bíblico, ele já tinha conhecido a história de José. Ele já sabia da história de José. E José também tinha essa capacidade de interpretações. Não é porque Deus falou com ele, não, é porque era alguém que orava, procurava conhecer a Deus diariamente, e o Espírito Santo de Deus deu essa condição para ele. Não é porque uma voz do além falou com ele, era algo que já estava nele. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que servir a Deus é algo simples. É lermos a Bíblia, pôr a palavra em prática. E muitas pessoas estão errando porque estão correndo atrás de algo sobrenatural, quando Deus tem falado naturalmente todos os dias conosco pela palavra dele. É por isso que nós precisamos conhecer a Bíblia. É por isso que nós precisamos estudar as histórias, ensinamentos, mandamentos que tem na palavra de Deus. É por isso que nós precisamos memorizar os versículos bíblicos, aprendê-los.
Porque quando nós fazemos isso, nós começamos a aprender a pensar biblicamente, aprender a pensar biblicamente e aprender a pensar como Deus pensa. Porque a melhor maneira de conhecer a vontade de Deus é conhecer a palavra de Deus. A melhor maneira de ouvir a voz de Deus é abrindo a Bíblia e lendo a palavra de Deus. Então, quando surgem algumas situações que nós olhamos para a palavra de Deus e pensamos, espera, há uma história na Bíblia que acabei de ler que vai me dar uma direção, porque ela tem muito a ver com o que eu vivi. Você vai aplicar a palavra de Deus porque você já conhece. Você já leu na palavra de Deus situações semelhantes, similares, parecidas. Você já leu na Bíblia orientações que tratam daquela situação que você está vivendo. Você já leu na Bíblia algo que Deus fez na vida de alguém que estava passando pelo mesmo problema que você está passando. Agora, achar que Deus vai o tempo todo estar falando com você através de profetas, através de revelação, não vai, queridos, não seja tão infantil assim. Não seja tão infantil assim. Isso pode prejudicar em muito a tua vida. Então, você vai ouvir Deus falando com você sim, mas quando você abrir a palavra e ler e pôr em prática. Então, muitas pessoas estão sofrendo prejuízos terríveis em suas vidas. Muitas pessoas estão ainda mergulhadas em problemas, em situações e não saíram ainda porque não aprenderam a ouvir a palavra de Deus. Muitas pessoas estão ainda vivendo situações de derrota, de fracasso, de ruína, de dor, de angústia, de tristeza. Não é porque Deus nunca falou com elas, é porque elas não puseram em prática ainda aquilo que elas já conhecem da palavra de Deus. Ah, bispo, eu estou numa situação terrível e Deus não fala comigo. Não, Deus já falou, está lá na palavra, é só ler e pôr em prática. A grande questão muitas vezes não é nem saber o que Deus quer que você faça, é pôr em prática aquilo que Deus quer que você faça. Eu já atendi muita gente assim. Bispo, estou passando por isso, tenho orado, buscado uma direção de Deus. Por que Deus não me responde? Deixa eu te dizer, Deus já respondeu. A questão é que você não quis ouvir. Você se negou a pegar a Bíblia, abri-la e lê-la e deixar Deus falar com você. Ah, bispo, eu estou passando por um deserto e não ouço a voz de Deus. Não ouve porque você não abre a palavra e não lê. Não deixa Deus ministrar o teu coração, não deixa Deus falar com você. Eu desafio você a ler a Bíblia por um tempo e depois você me fala se você não sentiu Deus falando com você em muitas áreas da tua vida. Comece lendo o livro de Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Deus vai falar com você certamente. E é por isso que muitas pessoas continuam na derrota, porque Deus está falando através da palavra, mas ela espera que Deus mande um profeta lá na casa dela falar com ela. Não vai acontecer. Ela vai na igreja esperando que Deus levante um profeta lá. Não que isso não possa acontecer, pode sim. Mas também pode não acontecer e não significa que Deus não está falando com você. Ouça a palavra do pregador, leia a tua Bíblia em casa, Deus vai falar com você. Irmãos, é tempo de crescermos, é tempo de sermos cristãos mais maduros e deixarmos as meninices de lado. Pai, obrigado pela tua palavra nesta manhã, que o teu Espírito Santo possa estar aplicando esta palavra em cada coração, em cada vida que me ouve nesta manhã, que onde quer que esta devocional chegar, ó Deus, que cada ouvido que a ouvir, os corações sejam ministrados, sejam tocados, sejam trabalhados. E que aqueles que estão em apuros, em dificuldade, em lutas, em problemas, que estavam achando que o Senhor os esqueceu, que o Senhor não se lembra deles, que o Senhor não tem falado com eles. Pai, que eles entendam nesta manhã que a Tua palavra está o tempo todo falando com eles e que eles precisam abri-la para ouvir a Tua voz. O Senhor sempre tem falado com aqueles que Te buscam. O Senhor nunca deixa de nos ouvir. Por isso, abençoe a vida de cada um, meu Deus, cada homem, cada mulher, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe poderosamente nesta manhã, em nome do Senhor Jesus.